Muito obrigada, Sra. Deputada Presidente Carla Cruz, Srs. Deputados, Sra. Funcionária, como está, demais pessoas aqui presentes. Muito obrigada por esta oportunidade de expressarmos aqui aquela que é a nossa visão sobre este projeto de lei que está em análise. O projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda suscita-nos muitas dúvidas, muitas preocupações e muitos receios. Sobretudo, a norma que prevê a possibilidade de arrependimento da gestante. Sabemos que a vontade do partido proponente era diferente e que daquilo que consta neste projeto. Este projeto visa dar um enquadramento legal àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, mas há cuidados e previsões que entendemos que devem constar da lei e que neste momento não constam, para proteção não só do próprio Instituto da Gestação de Substituição, mas também para proteção da gestante, dos beneficiários e, sobretudo, da criança que vier a nascer. Neste momento, o projeto de lei que analisamos padece de alguns vícios. E é óbvio que reafirmo a ressalva que já fiz, sabemos que são os vícios a que o Tribunal Constitucional, de alguma forma, obrigou, mas que podem, em nosso entender, ser minimizados, ser mitigados. O primeiro grande vício que nós encontramos aqui prende-se com a introdução de um desequilíbrio grave na relação entre o casal beneficiário e a gestante. Os direitos da gestante prevalecem e impõem-se perante os direitos do casal. Dá-se aqui uma prevalência à gestação em detrimento do contributo genético que existe e que tem que existir por força da lei de pelo menos um dos membros do casal beneficiário. E há aqui também, em detrimento também de todo o investimento pessoal, emocional, familiar e financeiro até do casal beneficiário. Depois eu poderei depois aprofundar se eventualmente entenderem que é pertinente. Depois outro vício que entendemos que padece o projeto é relegar para segundo plano os direitos da criança. O interesse da criança é, de alguma forma, secundarizado em relação ao interesse da gestante. A identidade genética da criança é desvalorizada, neste caso, se a gestante se arrepender e quiser ficar com a criança, podê-lo-á fazer independentemente dos pais genéticos serem outros, serem o casal que tinha o projeto, e também em definição que vai prevalecer no momento do parto e nos dias que se vão seguir sobre o destino da criança. A criança, durante um período, não tem pai nem mãe, não tem um destino definido. Isto é pernicioso e é, inclusive, a nosso entender, violador da Convenção Universal dos Direitos da Criança. Em terceiro, o terceiro vício, a lei, como está, é potenciadora de conflitos. Havendo um arrependimento da gestante, é inevitável um longo e doloroso conflito legal, jurídico, quer que seja, e até pessoal, em tudo contrário ao princípio que deve estar na essência de um instituto como a gestação de substituição. Eu já o tenho dito e reafirmo que pior do que não haver em Portugal uma gestação de substituição é haver uma gestação de substituição falhada. E da forma como está gizada a lei, corremos o risco de termos uma gestação de substituição falhada e aí é o fim do Instituto da Gestação de Substituição em Portugal, a não ser que haja uma intervenção legislativa que revolucione completamente o modelo de gestação que foi criado. Não é possível evitar estes vícios graves, mas entendemos que podem ser minimizados e atenuados. Nós temos algumas propostas de alteração legislativa
para, de alguma forma, tentar equilibrar, em nosso entender, serão medidas que podem equilibrar a relação entre as várias partes envolvidas. E estas propostas baseiam-se não só naquele que é a nossa experiência pessoal, dos membros do Conselho, os conselheiros, que são profissionais, muitos deles profissionais de procriação medicamente assistida e, portanto, trazem todo o seu conhecimento, a sua experiência para de todos os casais que já viram na vida, de todos os tratamentos que já fizeram, portanto, têm aqui uma experiência, um conhecimento acrescido que nos ajudou a elaborar estas propostas, e depois também aqui um fator essencial, que é a experiência dos processos que deram entrada no CNPMA durante o período em que a estação de substituição vigorou em Portugal. Deram entrada 9 processos e já é possível extrair muitas conclusões desses processos sobre aquilo que nós queremos ou não para a estação de substituição em Portugal. E é importante tirarmos daí lições para que esta lei acautele isso. As propostas que nós temos, e eu posso, não sei se, eu já devo ter esgotado o meu tempo, não sei se querem que eu... Pronto, então beneficio disso, dessa pequena distração. Mas eu presumo que já tenha esgotado. Fazer agora sim, essas pronto. Propostas. Estas propostas, é óbvio que depois do acórdão do Tribunal Constitucional, nada poderia ser como antes e, portanto, não basta se alterar cirurgicamente os artigos que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, porque depois já há todas as consequências dessa alteração. E, portanto, é preciso fazer uma intervenção mais abrangente para, como disse, minimizar estes vícios. E, portanto, nós temos um documento que vamos deixar, nós entendemos estabelecer aqui alguns critérios e alguns parâmetros, sobretudo, não só para encontrar este equilíbrio, mas também porque será o CNPMA que terá que supervisionar todo o processo e, em último caso, a decisão e a responsabilidade será sempre nossa. E nós estamos a pôr nesse papel de como é que nós, confrontados com algumas circunstâncias, vamos decidir. E seria ótimo que tivéssemos o conforto da lei e as balizas da lei para nós podermos decidir de acordo com a lei e nós não queremos essa liberdade total e absoluta de decidirmos conforme a nossa opinião pessoal e individual. Nós queremos que a lei nos diga exatamente aquilo que pretende e depois, dentro daquilo que é a pretensão da lei, nós fazemos o nosso trabalho. Agora, ficar nesta indefinição vai pôr nas costas dos membros deste Conselho uma responsabilidade enormíssima que nós não estamos dispostos a assumir num assunto tão delicado como este. Portanto, nós introduzimos aqui, neste documento que vamos apresentar, 5 preocupações essenciais que têm a ver com a excepcionalidade do recurso à estação de substituição, a condição e requisitos da gestante, tem que haver requisitos da gestante, o relacionamento da gestante com os beneficiários, a pré-avaliação da aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários e restrições no âmbito da aplicação pessoal do diploma. Quanto ao caráter excepcional do recurso à estação de substituição, o que é que nós sugerimos? Que conste da lei apenas e só que a celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é possível a título excepcional e com natureza gratuita nos casos de ausência de útero e de lesão ou de doença grave deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher. Ponto. Nós retiraríamos aquele inciso final de que, ou noutras circunstâncias medicamente atendíveis, entendemos que é um plano inclinado, que tudo cabe ali e que, da forma como a lei está feita neste momento, tem que haver um rigor muito grande. Nós, dos processos que tivemos, e foram apenas 9, repito, já tínhamos casos de problemas que não tinham nada a ver com doenças
útero e, portanto, que já caíam neste plano inclinado e que a nós, pessoalmente, nos ia levantar imensas dúvidas. Não chegamos a ter ainda o parecer, nesses casos da Ordem dos Médicos, que não chegou a essa fase, mas já nos levantava muitas dúvidas como é que nós iríamos reagir. E, portanto, foi só em 9 casos. E, portanto, isto, extrapolando, vai acontecer e, portanto, nós entendemos que deve haver aqui uma restrição. É a nossa sugestão. Depois, em relação à gestante, nós entendemos que a gestante, e isto nós já entendíamos antes, nós já tínhamos proposto isto a quando da aprovação da outra lei, mas o legislador, a Assembleia da República, entendeu não acautelar, que é introduzir aqui este fator. Apenas pode ser gestante de substituição a mulher que seja mãe de pelo menos uma criança, por si gerada, e que sempre tenha mantido, quanto a esse ou esses seus descendentes, sem qualquer limitação, todos os direitos e deveres de responsabilidade parental. Ou seja, nós pretendemos que a candidata à gestante já tenha plena consciência do que é estar grávida durante 9 meses, que já tenha plena consciência das alterações que isso provoca não só no seu corpo, na sua saúde, no seu estilo de vida, na sua forma de estar, portanto que já tenha noção do que é o impacto. É que estar grávido, que para quem já esteve, isto altera completamente a vida de uma mulher e, portanto, uma candidata à gestante que nunca tenha estado grávida, que nunca tenha sido mãe, não sabe à partida, o seu consentimento não é totalmente informado, porque não sabe à partida aquilo a que se vai submeter. E, portanto, achamos, já antes nós tínhamos feito esta advertência, entenderam não a colocar na lei, mas achamos que agora, então, é fundamental que isto esteja na lei. A gestante tem que ter uma relação, tem que ter tido filhos vivos e tem que ter tido uma relação com os seus filhos sem qualquer restrição, direitos e deveres, responsabilidade parental. Ou seja, tem que estar realizada enquanto mãe, sentir-se realizada enquanto mãe. Isso acho que é fundamental entendemos que seria fundamental para o seu aspecto psicológico de encarar aquela gestação como um projeto pessoal de outra e não seu, porque já realizou o seu projeto pessoal de maternidade. Outra proposta de alteração que nós temos prende-se com a relação da gestante com o casal beneficiário. A lei não estabelecia qualquer limitação, mas nós entendemos que agora deve haver, porque em Portugal há países que não há essa limitação, pelo contrário, há países até que exigem que não haja qualquer relação de familiaridade e parentesco com o casal, mas no caso português, em que não há pagamento, não pode haver pagamento, a gestação de substituição é um ato de generosidade, de solidariedade. Portanto, não havendo lugar a qualquer tipo de pagamento, entendemos que é mais seguro haver uma relação de proximidade entre o casal beneficiário e a gestante. E, portanto, nós estabelecemos aqui alguns critérios de graus de parentesco, que obviamente é apenas a nossa sugestão, o legislador analisará como entender. Entendemos que deve ser a gestante parente em linha reta até ao 2º grau ou até ao 4º grau da linha colateral, afim até ao 2º grau ou adotante de pelo menos um dos beneficiários. Portanto, serão as mães, as irmãs, até às primas. Ou então os adotantes, ou adotados no mesmo critério, na mesma linha. Não tendo laço familiar, isso também admitimos que seja possível, porque há relações de proximidade que são até mais fortes do que os laços familiares. Não havendo laços familiares, haja uma relação que possa ser comprovada, de preferência documentalmente. E isto, como é que se pode comprovar documentalmente uma relação? Por exemplo, uma madrinha pode-se provar, não tem uma relação de familiaridade, de parentesco, mas uma madrinha de batismo ou uma madrinha de casamento, não tenho, mas
tem uma proximidade que acho que é fácil de compreender e que é facilmente comprovável documentalmente, haver uma relação antiga de amizade, de vizinhança, de escola, de frequência de determinados espaços em comum. Isto para evitar o quê? Para evitar que a relação invocada seja, nós somos amigas, a gestante e o casal são amigos, mas são amigos de há 3 meses atrás porque se conheceram num chat de estação de substituição, que há muitos. E, portanto, para excluir essas possibilidades, que essas possibilidades, em nosso entender, não dão garantias de estabilidade, da estabilidade que é necessária para o contrato ser eficaz. E, no fim, a criança ser entregue ao casal beneficiário, porque é para isso que existe a estação de substituição, é para a criança ser entregue ao casal beneficiário. Outra sugestão nossa, que não estava no anterior, na lei anterior havia apenas a necessidade da apresentação de um parecer de uma análise psicológica, de um psicólogo. O que é que isto nos levanta? Levanta-nos algumas dúvidas porque acho que o aferir da aptidão psicológica, não só da gestante, mas dos beneficiários, tem que ser, já antes deveria ser, mas agora ainda mais rigorosa e apertada. E, portanto, nós tivemos um caso, por exemplo, de um relatório psicológico que foi junto a um processo de um psicólogo estrangeiro, que nós não podíamos aferir se ele era efetivamente psicólogo, a não ser que andássemos a contactar as autoridades de outros países, não podíamos assegurar que aquele relatório era efetivamente um relatório válido, no qual nós nos pudéssemos suportar. Então nós sugerimos que haja um parecer prévio da ordem dos psicólogos em relação à aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários, à semelhança do que se faz pedindo o parecer à ordem dos médicos em relação à patologia da gestante, neste caso pedir um parecer de um coletivo, de um colégio, que, em nosso entender, nos dará outras garantias de fiabilidade. E depois introduzimos também aqui, no âmbito da aplicação pessoal do diploma, uma restrição. Nós entendemos que a presente lei deve aplicar-se apenas a cidadãos nacionais e a apátridas e estrangeiros residentes em Portugal. Os estrangeiros sem residência permanente em Portugal regem-se pelo seu estatuto pessoal. Isto nós não inventámos, isto já está na lei no diploma relativo à colheita e transplante de órgãos. Entendemos que deve haver esta restrição para evitar, de alguma forma, que esta lei seja criada e que provoque aqui uma afluência a Portugal do chamado turismo reprodutivo, que eu não sei, temos sérias dúvidas que isso seja benéfico para Portugal, seja benéfico para o Serviço de Saúde, para o sistema de saúde português e para o Instituto da Estação de Substituição em concreto. E em relação a estas sugestões, deixem-me só dizer que dos casais, dos 9 casos que nós tivemos, 2 eram de estrangeiros, beneficiários estrangeiros. E isto agora podemos dizer, por todos os casos que nós nunca revelámos isto antes, mas todos os casos que nós tivemos, obviamente, por falta de enquadramento legal, foram extintos. As gestantes dos 9 casos que nós tivemos, nós só tínhamos 3 gestantes portuguesas. Tínhamos uma moçambicana, uma inglesa, uma russa e várias brasileiras. E, portanto, foi com esta experiência também destes apenas 9 processos que nós decidimos sugerir ao legislador que atentasse bem nestas restrições que nós sugerimos para a gestante de substituição. E estamos disponíveis para responder às questões. Muito obrigada.